Bem, então, como eu já me apresentei, meu nome é Elisete, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre, em cima de um capítulo que é de fundamental importância para todos nós. Lá no início, quando Cristo falou, nós não entendemos direito o que ele disse, o que ele queria dizer efetivamente, aquilo que ele nos falou. Então, nós vamos conversar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de dar de graça o que de graça receber. Então, Jesus estava reunido com os apóstolos. Isso foi um pouco antes do final da estada dele aqui. E como ele sempre aproveitava para ensinar os apóstolos, esse momento foi importantíssimo para ele, para os apóstolos e para todos nós. Ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. Está em Mateus 10, versículo 8. Deem de graça o que de graça receberam. Esta é a nossa questão hoje. Bem, o que efetivamente que Jesus estava falando? Isso nos interessa profundamente, porque a partir daí a gente começa a entender Jesus, o seu apostolado, os ensinamentos que nos deixou. A gente começa a entender o que os apóstolos, qual foi a missão dos apóstolos? Por que ele passou 3 anos com eles, e eles acompanharam ele em todos os momentos em que ele fazia pregações da Boa Nova e estiveram o tempo inteiro com ele. E por que razão? Ele deixou 12 apóstolos para cuidar, Como ele disse, apacentar minhas ovelhas, Cuidar daquele povo, cuidar de nós todos que estávamos lá. Bem, antes de mais nada, seria bom a gente fazer uma colocação. A mediunidade, aliás, era sobre isso que ele estava falando. Ele transferiu, ele deu a mediunidade, aliás, Deus, aos apóstolos, para que eles, como eu falei antes, passassem a ajudar, auxiliar aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas tão necessitadas. Mas aí a gente se questiona, A gente vai ver que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que está no livro dos médiuns, a gente vai ver que está na doutrina espírita, a mediunidade. E é sobre isso que hoje nós vamos conversar. Mas para a gente entender um pouco, a gente tem que saber que a mediunidade não é invenção do espiritismo. A mediunidade não foi criada por Kardec. Aliás, a maioria das pessoas assim entende. A mediunidade já existe desde os tempos mais remotos da história da humanidade. A gente vai falar, então, vamos conversar de tempos dos egípcios, Estamos falando de 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás. Os egípcios já conheciam a mediunidade. Os egípcios já faziam transporte, Eles se transportavam. Depois dos egípcios, já foram falar nos gregos.
Os gregos tinham os oráculos, que eles iam lá perguntar para os oráculos o que ia acontecer, né? As pitonisas que falavam sobre o futuro, né? Que prediam o futuro. Depois, nós vamos falar também dos romanos, que, embora tinham vários deuses, também tinham essa crença e utilizavam da mediunidade através das vestais. Então, desta forma, a gente vai entendendo que, opa, vamos um pouquinho mais lá para trás. Isso já existe desde o início da humanidade. Porque desde lá, muito lá atrás, do início da nossa história, nós já fazíamos a conexão com o maior. Embora nós não soubéssemos o que era isso. Nós fazíamos porque nós tínhamos a intuição. A intuição de que existia algo superior. Né? Então, o homem lá, o homem das cavernas, ele adorava a lua, o sol, né? Todas essas forças da natureza. Ele entendia que tinha algo muito maior do que ele. Bem, a gente vai chegando, vamos chegar em Moisés. Tempo de Moisés. Moisés acaba vendo o exercício da mediunidade, que ele começou a ver que os charlatões daquela época, que andavam com aquele povo todo pelo deserto, se utilizavam desta faculdade, né, deste dom, para tirar proveito daquelas pessoas, para tirar proveito da ingenuidade daquelas pessoas, das superstições daquelas pessoas, né, e cobravam altos preços por isso. Moisés, vendo tudo aquilo, acaba, vamos ver, baixando um decreto, né, uma lei, de que era proibido. Isto não é, nós não estamos falando dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos aqueles de Moisés. Nós estamos falando da lei civil de Moisés. Ele, então, decide que ele tem que proibir aquela prática. Estamos fazendo daquela prática uma forma de tirar vantagem para si. Bem, chegamos no Cristo, 650 anos depois de Moisés. Quando o Cristo faz aquilo que nós denominamos, né, as curas, os milagres, efetivamente, ele estava usando a capacidade que ele tinha de entender disto tudo, de manipular isso. Ele era um espírito muito adiante do nosso entendimento. Ele já era um Cristo. E já era um espírito perfeito quando veio aqui. Então ele já tinha o conhecimento que nós nem sonhamos ainda ter. E ele era um magnetizador. Ele usava toda aquela energia que ele possuía e fazia aquilo que nós denominamos, né, as curas, os milagres. E dentre esses milagres, nós vamos falar das curas, né? Curava os aleijados, curava os cegos, curava os mudos, né? E dizia a eles, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Então ele conseguia, utilizando a energia e o fluido dele, e a fé daquele que vinha procurar ele, e curava. Vamos voltar de novo. Ele era muito adiante de nós. Muito mais evoluído que nós. Bem, aí ele passa, e aí a gente vai ver lá, na Bíblia, tem esse relato, e no Evangelho segundo o Espiritismo também, ele tinha um grande amigo que se chamava Lázaro. Né? E um dia ele está longe daquele local onde morava Lázaro e as irmãs dele, e
chega alguém lá e diz assim: Jesus, o Lázaro está doente. E aí Jesus, com a mediunidade fantástica que ele tinha, diz assim: Lázaro não está morto. Bem, volta Jesus 2 dias depois, àquela cidade, ao local onde o Lázaro foi sepultado. Como todos nós sabemos, era uma espécie de uma caverna, né? Eles não sepultavam as pessoas no chão, né? Eles sepultavam em cavernas. E enrolavam as pessoas, né? Em panos brancos e tal. Só que essas cavernas, na verdade, elas tinham oxigênio. Não estava enterrado no chão. Aí Cristo vai lá na frente e diz: levanta, Lázaro, né? É o que nós temos conhecimento. Vem para fora. E o Lázaro, lógico que isso aconteceu por quê? Lázaro não estava morto. E ninguém faz sobreviver um corpo morto. Ciência já nos diz, não tem outro jeito. O cérebro parou de funcionar. Né? Nem Cristo reavivaria um morto. Mas ele tinha conhecimento da letargia, né? Da calepsia. Enfim, isso. Aparentemente a pessoa está morta, catalepsia, mas credo. Enfim, ele tinha esse conhecimento. E o Lázaro levantou e vem de lá. Por quê? Porque é claro que ele também usou dos fluidos e da energia que ele tinha para acordar o Lázaro, que não estava morto. Então hoje a gente, ele ressuscitou os mortos. Não, ninguém ressuscita. Depois que a gente morre, morre. O espírito vai embora, não fica ali, né? Quer dizer, não normalmente. Bem, então vamos falar sobre ressuscitar os mortos, sobre curar os enfermos, né? Que é o que Cristo diz ali e que é ali para vocês. Mas teve mais coisas, né? Teve um pai que veio procurar Jesus e disse: meu filho, uma hora cai na água, outra hora cai no fogo, e os teus discípulos não conseguiram curá-lo. A gente está falando lá daquela história da fé no tamanho de um grão de mostarda, né? Enfim. Deu um branco agora. Bem, o que a gente vai abordar é aquela questão de que tudo o que o Cristo fez, ele fez porque ele tinha um fluido fortíssimo. Ele era um catalisador. Tão catalisador, e tinha um magnetismo tão grande que aquela senhora que sofria de hemorragia toca nas vestes dele aqui atrás e fica curada. Tal é a emanação da força que ele tinha. Né? Tudo que ele fez aqui, ele deixou como legado para que os discípulos passassem também a fazer. Por isso que nesse capítulo aí a gente faz menção ao momento em que ele diz para os discípulos, né? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, né? Naquele aspecto que eu falei aqui para vocês, né? E aí, curem os leprosos e tudo mais. Bem,